Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais esta transmissão de meditação nas Sagradas Escrituras e na mensagem. Que todos nós possamos ser ricamente abençoados em mais esta meditação e que Deus possa abençoar vocês que estiverem assistindo agora e vocês que vierem assistir depois. Que possa ser de esclarecimento e não de dúvida, não de confusão para nós. Este assunto, a imitação do cristianismo, o profeta pregou uma mensagem sobre isso e eu coloquei ali crentes fake, essa palavra fake que tem sido muito utilizada nos últimos tempos na área do jornalismo, das mídias, informações, fake news, né? Informação falsa, e também podemos dizer que há muito disso no meio evangélico, no meio cristão também, chamado da mensagem. Há muito fake, há muito crente fake, como nós estávamos aqui meditando sobre os avivamentos, sempre produzindo gêmeos. Então há o verdadeiro e há o falso. E como nós, olhando para o falso, conseguimos ver que está cada vez mais evidente isso hoje, é porque há um verdadeiro. Então, vamos chamar a atenção para este assunto aqui, meditar em cima disso, que vai praticamente nos dando mais esclarecimento a respeito destes assuntos que estamos meditando. Eu trouxe aqui algumas escrituras para nós lermos aqui, Malaquias capítulo 4 e Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36 é a leitura base, tem também outra escritura aqui embaixo, Efésios 2. Vamos ler aqui Malaquias capítulo 4, só para reforçar aqui dentro deste contexto. Eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com uma maldição. Então, estamos vivendo nestes dias, antes desta vinda do grande e terrível dia do Senhor, esta grande tribulação, claro, a vinda do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a noiva, e após grande tribulação. Então ele enviaria o profeta Elias, como foi enviado,
para converter o coração dos pais aos filhos. Isso foi lá João Batista. E o coração dos filhos aos seus pais, nós sabemos que aqui agora, nessa segunda vinda, esse profeta Elias, né? Nós sabemos, William Branham. Agora Ezequiel 36, quando nós olhamos, irmãos, para este quadro a respeito de crente fake, de imitação do cristianismo, nós precisamos voltar ao princípio, ao início do processo de um nascimento de um cristão, que um cristão precisa passar, então, para ele produzir o mesmo que os verdadeiros cristãos produziram. Porque o coração dos filhos seriam convertidos, né, à mesma fé, como foi os nossos pais lá atrás. Como nós poderíamos voltar no livro de Atos e ver que, como o pastor Davi estava pregando aqui nesta quarta-feira, que quando os cristãos ali primitivos, né, os apóstolos ali, os discípulos, quando aqueles cristãos ali se encontravam, eles não perguntavam um para os outros: de que igreja você é? De que grupo você é? Eles perguntavam, como Paulo lá no livro de Atos, em algumas vezes nós encontramos ali, que eles perguntavam se já receberam, né, recebestes o Espírito Santo desde quando crestes? Então esta era a pergunta. E nós temos ouvido, né, aí muitos estudos de voltar à fé dos nossos pais, a igreja original. Eu mesmo andei falando sobre o que é a igreja original. Nós ouvimos, né, muitas pessoas deixarem, né, saírem de suas igrejas para se reunir, desejando o pastor local, desejando os dons em operação, desejando este renovo, esta restauração da fé apostólica. E muitas pessoas, como sempre, elas acreditam que se estiver naquele grupo, né, muitos eu conheço grupo hoje que saiu né, de suas igrejas anteriores e formou ali um novo grupo, e eles dizem mesmo com suas próprias palavras que ali só vai ficar os eleitos, que eles só querem os eleitos ali. E é interessante notar que no próprio grupo de Jesus não tinha só eleitos. Então essas pessoas, elas estão desejando algo que o próprio Jesus, enquanto esteve aqui na terra, não conseguiu, não fez. Ele chamou também Judas, porque seria fácil para Jesus ter só os filhos de Deus, né? Seria fácil para nós lidar só com os eleitos, seria maravilhoso. Mas enquanto aqui deste lado, nós sabemos, pela Bíblia, pela mensagem, que haverá sempre os três grupos. Mas veja que as pessoas, por falta disso aqui que nós vamos ver, porque isso aqui está em toda a esfera, desde o membro até o líder, até o pastor, até o mestre, até o apóstolo, em todas as esferas, nós vemos que por falta desse processo de Ezequiel 36, que eu vou ler agora com vocês, a partir do verso 5. Se você quiser ler todo o capítulo, vai ser muito bom. Você ler aí em casa todo este capítulo vai te ajudar bastante. Claro, aplicando ali para Israel, mas o profeta usa essa parte aqui e aplica para nós também. Então eu aspergirei água limpa sobre vós e ficarei limpos, e de toda a vossa imundícia, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Um novo coração também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vós, e eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Então, veja o processo que Deus inicia conosco. Um novo coração e um novo espírito. Então preste atenção que essa é a sequência. Ele te dá um novo coração, depois um novo espírito, e aí depois disso, e eu colocarei o meu espírito dentro de vós, e vos fareis andar nos meus estatutos, e guardarei os meus juízos, e os fareis. Então, meus irmãos,
primeiro Deus te dá um novo espírito, um novo coração, para depois o Espírito Santo, o Espírito dele, habitar em ti, habitar em mim. Se nós ainda não recebemos um novo coração, um novo espírito, o Espírito Santo não pode habitar nesse nosso velho coração, nessa nossa velha natureza, nesse nosso velho espírito. Ele não pode habitar aqui. Então, visto que, quando nós paramos para meditar, então, em imitação, em crentes fake, nesse princípio aqui deles, da vida cristã delas, ou deles, e eles ficaram aqui pelo meio do caminho. Talvez receber um novo espírito, um novo coração, e ficou nisso, e não avançou para receber o batismo do Espírito Santo. Porque por receber um novo espírito, diríamos aí que está dentro do processo da santificação, a pessoa ali já deixa de fazer muitas coisas que fazia, está ali caminhando na mensagem. Então, muitas vezes, muitas pessoas, por passar por este processo, acreditam que já têm o suficiente, que já chegaram onde precisa chegar. Sendo que isso é só o começo, é parte do processo, para então receber o Espírito Santo, aí concluir esse novo nascimento e daí em diante, a partir do momento que nasceu de novo, revelação, fé, aí começa a escalada daquela estatura do varão perfeito, porque fé é só o primeiro degrau, então veja que tem mais um monte de degrau para subir. Então é toda uma caminhada, é todo um processo que precisa ser concluído para aí sim poder produzir os resultados, ser um verdadeiro cristão, um original, e aí termos então esta restauração da fé dos filhos aos pais, ser como aqueles cristãos verdadeiros que tiveram no passado. Do contrário, tem sim uma imitação, tem sim fake, pregando muitas vezes os assuntos das Escrituras, mas quando nós olhamos na prática, aí quando nós vamos ver esses pastores que estão abordando determinados assuntos, esses ministros que estão abordando determinados assuntos, nós vamos ver na prática, nós não vemos eles mesmo agindo desta forma. Aí as pessoas que estão ouvindo isso também não agindo da mesma forma que estão pregando. E Efésios 2:20 é bem conhecido, e sóis edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, edificados sobre a fundação dos apóstolos, o qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Precioso Deus eterno Pai celestial, abençoa a leitura das Sagradas Escrituras, que o Senhor possa derramar as suas bênçãos sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que é a base onde nós precisamos estar firmados, voltar sempre a este fundamento. Então vamos seguindo aqui a imitação do cristianismo, que é a nossa mensagem base aqui para este assunto. Veja bem, a partir do parágrafo 63, se você tomar ali o início da mensagem, você vai ver que o profeta usa essa escritura de Ezequiel 36, usa em outras mensagens também, mas como o assunto aqui é a respeito de imitação, fake, algo que imita, algo que é paralelo, algo que é uma cópia. Agora, certo dia um homem perguntou a outro, disse, você não crê que se alguém um dia foi filho de Deus, nascido do Espírito de Deus, lavado no sangue, totalmente remido por Deus pela renovação do seu coração, pela lavagem na água, pelo sangue, através da palavra, e se tornou filho de Deus, você não acha que essa pessoa poderia pecar e se afastar de Deus a ponto de estar perdida? E o ministro do qual estamos falando, sendo ótimo estudante da Bíblia, disse, responderei sua pergunta quando responder a minha. Acha que alguém poderia ser tão bom que não mentisse, roubasse ou fizesse qualquer coisa ruim, mas fosse tão bom que Deus o receberia no céu sem o sangue de Cristo?
Não, claro que não. Você não poderia ir para o céu sem o sangue do Senhor Jesus, independente de quão bom seja. Isso é só justiça própria. E não vamos para o céu por justiça própria. Não importa quão bom você seja. É totalmente impossível entrar no céu por sua bondade. Foi a misericórdia de Deus que o comprou no Calvário. E você é o presente do amor de Deus a Cristo. E se Deus deu um presente a Cristo, Cristo preserva seu presente. Todo que vem a mim, todo que o Pai me deu, virá a mim, e nenhum deles se perde. Eu os ressuscitarei no último dia. Agora, você pode estar emocionalmente estimulado, pode ter azeite escorrendo das mãos, ou falar em línguas, ou dançar no espírito, ou se unir à igreja, ou alguma das coisas fantásticas do dia e poderia se perder. Certamente, isso mesmo. Mas se é o presente do amor de Deus a Cristo, você está seguro. Então veja que interessante ali, o profeta cita quando Jesus disse: tudo que vem a mim, tudo que o Pai me deu virá a mim. Então, quando nós olhamos para este aspecto ali da Escritura, o que o profeta nos chama ali a atenção, quando nós, então, somos um presente do Pai a Jesus Cristo, fomos alguém que o Pai deu a Jesus Cristo, nós não nos perderemos. Porque ali Jesus dizendo, todo que o Pai deu a ele, nenhum deles se perdeu. Ele não deixou que nenhum deles se perdesse. Então não é eu estar no grupo A, B, C ou D. Se eu sou um destes que o Pai deu a Jesus, de alguma forma eu serei encontrado, de alguma forma esta palavra chegará a mim, eu serei esclarecido, eu alcançarei o que é preciso alcançar. Deus usará alguém para pregar para mim, de alguma forma isso vai chegar até a mim. E nós vemos que as pessoas têm como sempre, têm tomado credos, dogmas, isso falando da mensagem, as pessoas da mensagem, né? Como a gente ouve, né? Muitos já ouviram, eu, por exemplo, já ouvi em determinado lugar que eu congreguei, que se as pessoas saíssem dali, elas estavam perdidas. Ali era como se fosse a Arca de Noé. Vamos dizer assim, que a Arca de Noé ela tem um tipo também de ser a palavra. Fora da palavra nós estamos perdidos, aí sim. Mas veja que pastores, membros, né, igrejas, estabeleceram que ali, aquele lugar físico, aquele lugar geográfico, é que há salvação para as pessoas. Isso se aplica também a esses que pensam assim, se não tiver com fulano de tal, está perdido. Se não tiver com grupo tal, está perdido. E não é assim. É o que Jesus disse aqui. Todo que o Pai me deu, virá a mim. E nenhum deles se perde, nenhum deles se perderá. Eu os ressuscitarei no último dia. Isso a gente encontra lá no Evangelho de São João, por exemplo. Então, agora outra escritura muito importante e que eu tenho usado ela, desde que estava falando a respeito de cada um produz segundo a sua espécie, a noiva terá que produzir a palavra. E veja bem, o profeta está falando aqui, no parágrafo 67, você pode estar emocionalmente estimulado, pode ter azeite escorrendo nas mãos, falar em línguas, dançar no espírito, unir-se à igreja. E a maioria das pessoas que chegam até sair de suas igrejas e tal, por causa de uma revelação, infelizmente, na maioria das vezes, não é por revelação. Nós já falamos aqui a respeito de informação, que a maioria das vezes as pessoas obtêm a informação da palavra de Deus. E como o profeta está dizendo ali, que é por emoção, estímulo ali e tal, de alguma coisa, as pessoas vão e saem. Aí o que acontece? Aí vem aqui o parágrafo 68. Agora, sua vida provará o que você é.
É uma escritura que eu tenho batido na tecla, e eu vou ler ela aqui de novo, Mateus capítulo 7. Sua vida provará o que você é. Pelos frutos conhecereis. Se está tentando agir de modo afável e humilde, assim por diante, então ainda está fora do reino. São suas próprias obras, então. Irmãos, e tem pessoas, líderes especialmente, igual eu estava dizendo na transmissão anterior, que nem esses frutos aqui têm, de humildade, afabilidade, nem isso tem. Se você questionar essas pessoas, eles já mostra na hora. Já te espinha na hora, já explode na hora. É só tocar nos assuntos, nas escrituras, que eles dizem que estão crendo, já manifesta na hora o espírito que tem ali. Então, nem esses frutos que você encontra em tantas pessoas mundanas que às vezes nem professam religião, em muitas pessoas que dizem ser da mensagem, nem esses frutos elas têm. Que são coisas que a pessoa pode desenvolver ou pode manifestar apenas com a sua humanidade. E aí onde a igreja, as pessoas, a chamada igreja, tem falhado totalmente, porque baseadas em sua própria obra pessoal, porque aqui aí o profeta está dizendo, não é porque a pessoa é humilde, bondosa e tal, que isso garante. E aí vem muitas pessoas que querem basear nas suas obras pessoais. Aí o que o profeta diz? Sentem merecer a bondade e a graça de Deus pelo que fazem e pela maneira que vivem. Aí tem esses que, porque nasceram na igreja, porque tem ali a família criada na igreja e tem bastante obras, isso e aquilo. Aí eles acham que com isso eles merecem a bondade e a graça de Deus. E ainda julgam aqueles que aparentemente não têm a santidade, não têm a vida como a que eles tiveram ou têm. Mas não tem nada a ver, é um presente de Deus. Se sua própria consciência, para evitar que fosse para o inferno, tentasse fazê-lo, ou você evitasse o inferno, melhor dizendo, e tentasse viver bem e estar certo, um bom cidadão faz isso, sem necessariamente ser cristão. Já vi muitos que até negavam o nome do Senhor Jesus ser ótimas pessoas, quer dizer, humanamente. Então isso aqui ainda é alcançado apenas por esforço humano. Essa questão de ser honesto, um bom cidadão, cumprir com seus deveres, obrigações. Não é só isso, mas um cristão, ele faz isso. Também agora colocar que um cristão não cumpre com seus deveres, com suas obrigações, não vive uma vida santificada, não é isso. Um cristão faz isso. Agora, não é porque uma pessoa faz isso, tem esses frutos de benignidade, mansidão, não é porque uma pessoa tem isso que ela é cristão. Ela pode ter esses frutos sem ser cristão. Então nós vamos avançando aqui. Agora, observe, a formação da igreja. Se a igreja só consiste, se o corpo de Cristo é para ser controlado só pelo intelecto, aí aqui, onde eu queria atingir, diante de tudo isso que o profeta vai dizendo aqui, eu quero chamar a sua atenção ainda mais para isso aqui. Porque uma pessoa, através do intelecto, da teologia, o que é? A pessoa tendo o conhecimento das Escrituras Sagradas, então ele vai sabendo que tipo de pessoa ele precisa ser. Você encontra muitas pessoas assim na mensagem, que através do intelecto, do conhecimento que ele tem, tanto que ele
aplica isso de uma forma extremista nas pessoas. Você lembra de vários pastores mais antigos, de cristãos mais antigos da mensagem, que eles eram como um coronel ali, um general nas suas casas, nas suas igrejas, e colocava aquela imposição. Então, estavam com uma boa intenção, estavam ali tentando fazer o correto, só que a forma que estava aplicando isso é errado. Por quê? Tinha um conhecimento dos requisitos bíblicos, do que se tinha que fazer, só que como tinha apenas a teologia disso, então na hora de aplicar com seus filhos, com a igreja, fazia isso de forma agressiva, com uma imposição, como se fosse um quartel-general e tal. Então muitas pessoas passaram por isso. Por quê? Se o corpo de Cristo é para ser controlado só pelo intelecto, teologia, concepção mental, então estamos dependendo totalmente do conhecimento intelectual do homem. Tanto que essas pessoas que estavam debaixo desses ministérios assim rígidos, ou que fossem famílias rígidas, assim que eles tiveram a oportunidade de escapar, eles manifestaram aquilo que estava lá dentro. Ou seja, estava sendo cristão ali só enquanto estava debaixo daquela autoridade, só enquanto estava debaixo daquela liderança ali, daquele ministério que era rígido, firme, porque ainda era uma coisa mental, era uma coisa intelectual. Então isso aqui era imitação. Não era porque produziu algo real ali dentro. Não era porque aconteceu um novo espírito, um novo coração, e aí o batismo do Espírito Santo, e aí o Espírito Santo na pessoa, conduzindo ela, guiando ela. Entende? E não adianta, se este coração não foi mudado, aí nós lemos sobre lobos em pele de ovelhas. Por fora, é uma maravilha de um cristão, pelo que fala ali, pelo que demonstra, mas por dentro, aquele coração, se tem uma oportunidade de fazer algo contra um irmão, se tem uma oportunidade de agir ali contrário à palavra, vai agir, porque aquele coração não foi mudado. Como Judas, por exemplo, aquele coração, aquele espírito, aquilo não foi mudado. Então podia estar ali na presença de Deus, no grupo de Jesus, podia estar recebendo a chuva que ela cai sobre justos e injustos, então com a unção do Espírito Santo podia expulsar demônio, podia fazer um monte de coisa, mas não podia receber o selo, não podia chegar no Pentecostes. Por causa da leitura ali que nós fizemos de Ezequiel. Então veja bem, se esclareço isso, se a igreja se baseia só no intelecto, ou em como o homem poderia estabelecer a igreja e construir grandes edifícios e assentos de luxo e órgãos e tubos de milhares de dólares, e como poderia pregar sua mensagem de modo a trazer as pessoas para a igreja e se unirem à igreja, e quanto mais membros no livro, maior é no céu. Esse é o pensamento ou a linha que muitas igrejas da mensagem têm seguido. Intelectual. E lembrando que esta pregação intelectual, teológica, ela atrai todos estes que não receberam revelação. Todos estes que a mensagem, a pregação ficou só no intelecto deles, que é só aquela fé mental, e esses precisam de um amuleto, precisam de uma religião, de um sistema. Então todos esses são atraídos. E esta pregação intelectual, ela vai mexer com os sentimentos, porque lembrando dos sentidos do espírito, né? O afeto, as emoções, mexe com isso. Então essas pessoas, aí volta no que o profeta disse aqui, né? que sentem ali, ficam emocionadas, estimuladas e acham que receberam.
E talvez até receberam um novo espírito, um novo coração, mas param aí, não avançam. Primeiro porque a mensagem, o tipo de pregação que elas recebem não vão contribuir para elas avançar. Porque isso também influencia bastante. O tipo de mensagem aí, se a pregação é intelectual, só vai produzir fé intelectual. Agora, eu quero que entendam isso e nunca deixem escapar. Se só precisamos da concepção intelectual do homem, não precisamos do Espírito Santo. Então, a maioria da pregação que se tem hoje, nos grupos da mensagem, são concepção intelectual. Prega estes assuntos, por exemplo, falando de ordem, conduta e doutrina, tem uma concepção intelectual desses assuntos. Essas pessoas que pregam isso, não todas, como eu disse sobre a questão do avivamento, tem as que estão debaixo da unção correta, que receberam ali uma unção, que creram, que viram isso, que isso abriu realmente para elas, mas lembre-se que produz gêmeos, os falsos, a imitação do cristianismo. E esses que imitam, eles só têm uma concepção intelectual. Só uma concepção intelectual disso. Então, eles vão citar o parágrafo, escritura, essas coisas, mas lembre-se do que o profeta diz aqui: a sua vida provará o que você é. Se você tem apenas uma concepção intelectual daquilo que você está falando, ou se é uma revelação. Porque veja bem, se a igreja é para ser dirigida e governada pelo intelecto, o programa educacional e pelo intelecto da humanidade, não precisamos do Espírito Santo. E se é para ser dirigida pelo Espírito Santo, não precisamos do intelectual. Ou é um ou o outro. Então veja bem, você acha que homens se reunindo para discutir o que vão crer na mensagem, o que não vão crer, se o profeta estava querendo dizer isso ou aquilo, você acha que isso é concepção intelectual ou você acha que isso é o Espírito Santo guiando? Quando o profeta foi pregar os selos, o profeta tinha estudos, tinha anotações de vários homens lá, e aí o que o anjo falou com ele? Deixa isso aí tudo de lado, que eu vou te revelar. O que é? Então, não foi o profeta sentando com fulano, com ciclano, reunindo com os homens de negócio, ou com quem fosse, com Lee Valley, com todos esses homens aí, Jack Moore ou quem fosse, e ele tinha anotações, tinha livros do fulano, do ciclano, mas quando foi lá para ser aberto os selos, não foi o que esses homens disseram. O profeta ficou lá sozinho no quartinho e Deus veio e abriu para ele. O Espírito Santo guiando o profeta. Agora, hoje, o Espírito Santo guiando o homem, guiando a igreja. Mas tem também homens que não vão lá, se reúnem com os outros grupos de homens, de pastores renomados, e conhecidos e líderes do grupo A, B, C ou D, mas eles, sozinho com seus grupos, com a sua igreja ali, ele lidera, ele conduz pela sua concepção intelectual. As pessoas, os indivíduos ali chegam para ele, para esse homem, apresenta um parágrafo, apresenta uma escritura, e aí esse homem faz a sua interpretação. Não, o profeta não quis dizer isso. Não, o fulano que está pregando isso aí está errado. O ciclano está errado. E só ele está certo. E só esse homem está certo. Só esse homem conseguiu captar a mensagem de uma forma que ninguém conseguiu. Então veja, tanto tem os homens se reunindo, os grandes pastores aí, mas tem também os homens aí sozinhos com seus grupos que seguem conduzindo através de concepção intelectual. Então é eu e você que tem que discernir. Por isso, discernimento. Por isso,
Cada indivíduo precisa nascer de novo, ser batizado com o Espírito Santo, porque só o Espírito Santo em você e em mim nos dará discernimento e entendimento a respeito das Escrituras e também se essa liderança, se esta pessoa que está te pastoreando, que está me pastoreando, se essa igreja, se esse lugar onde estou congregando, se é uma concepção intelectual ou se está sendo guiado pelo Espírito, porque a mensagem nos ensina isso. O que é imitação e o que é verdadeiro. E o profeta fala, ou é dirigido pelo Espírito Santo ou por concepção intelectual. Não tem como ser pelos dois. Então veja bem, aqui esta citação aqui de Cristo é o mistério de Deus revelado, que é uma continuação do sétimo selo aí, que é importantíssima essa mensagem, e o profeta, como na exposição das eras revelação de Jesus Cristo, chama tanto atenção para a importância da revelação, e aqui mais uma vez nessa mensagem ele chama a nossa atenção. Receba a revelação, irmão. Esta geração rejeitando a revelação de Deus, está vendo? Falsos profetas estão fazendo isso. Através dos falsos profetas, os falsos mestres, o povo deixa de receber a revelação de Jesus Cristo e recebe concepção intelectual. E acha que é revelação. Recebe informação. E seja de qualquer que for o assunto. Porque você observa, hoje, através da internet, a gente tem essa possibilidade de acompanhar outros ministros, outras igrejas, e toda vez que surge algum homem que se destaca, né, hoje com a internet, então rapidamente, praticamente todos têm acesso àquilo que está sendo pregado, só que quando você fica baseado apenas na internet, aparentemente, muitas pessoas que estão pregando, aquilo é mil maravilhas quando está pregando. Como, por exemplo, o que aconteceu com João, o apóstolo, no Apocalipse 10, do 8 ao 11, era doce na boca, a pregação é doce, né? Combatendo os ismos, nicolaísmo, estas coisas. Só que, e quando chega na prática? Por isso que o profeta falava, antes de pregar um sermão, viver o sermão. Porque é doce. Quando falamos do grupo A, do grupo B, combatemos isso e aquilo, mas estamos vivendo esse sermão? Na hora de agir, quando vamos mostrar a questão da igreja, de pastor local, soberania da igreja. Então, o que é melhor? É vir dizer a realidade. Irmãos, nós estamos dando conta de cumprir tudo isto. Nós cremos sim nestas coisas, mas ainda não estamos dando conta de obedecer isso tudo. Estamos clamando a Deus. Por quê? Tem pessoas que ficam só pelo que vê na internet. Na internet é muito bonito. A gente se posiciona atrás da câmera e muitos falam o que vem na mente mesmo. Mas e na hora de nós exercitarmos isso, quando aquilo desceu para o ventre de João,
Aí é amargo. Aí a coisa aperta. Aí Mateus capítulo 7, portanto, pelos seus frutos o conhecereis. E aí nós temos este texto, né, muito pesado. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Como nós fizemos aqui alguns comentários neste texto. E vamos lendo aqui mais alguns parágrafos desta mensagem. Então veja bem, irmãos, o profeta vai dizendo aqui, o profeta tinha citado ali, né, Mateus capítulo 7, e olha o que ele vai dizendo aqui. Agora, notem a ordem da escritura, é perfeita. Deus disse: primeiro tirarei o velho coração de pedra. Irmãos, eu estou sendo aqui bem sincero com os irmãos. De todos os grupos, de tudo que a gente tem aí, é a gente clamar misericórdia para ver se nós vamos chegar lá, irmãos. Veio até um participante aqui querendo... Deus abençoe a todos. Pronto, estou gravando agora, não pode vir agora. Então, irmãos, é clamar misericórdia para ver se a gente chega lá. Porque a palavra de Deus está apertando, apertando. Cada vez que a gente vai vendo esses assuntos. Então, não adianta a gente tomar uma postura, como nós temos ouvido aqui, aqui na igreja, através do pastor, examinar nós mesmos. Nós falamos aqui domingo passado, olhar nesse espelho, nas Sagradas Escrituras, esse espelho de Deus, a Bíblia, ver se estamos refletindo a imagem de um filho e filha de Deus, a imagem de Cristo. Porque o que nós estamos vendo é fake. E prega isso e prega aquilo, aí vai ver, está agindo igual os outros pastores mesmo, igual as outras igrejas. É claro que o Filho de Deus, ele não vai se escandalizar: me decepcionei com fulano ou com ciclano. Está firmado nessa rocha, que é inabalável, vai seguir o seu caminho. Só que isso vai mostrando para a gente que não adianta eu vir aqui fazer um discurso e trazer todo um conteúdo, mensagem no inglês, no francês, é muito bom isso, é maravilhoso. Mas eu fico me perguntando, devido à experiência que a gente já tem, do que a gente já acompanha, um pastor, ou ele exerce o seu ministério pastoral, que já não é fácil, ou ele exerce outra coisa, um mestre, um apóstolo, e a gente vê que muitos homens que são chamados pastores, pastor é a última coisa que está sendo. Mas vamos lá. Então a ordem, o profeta diz, olha, é perfeita a ordem da Escritura. Primeiro tirarei o velho coração de pedra. Vós não podeis receber nada. Então, ele disse, vos darei um espírito novo. Agora, esse não é o Espírito Santo. Então tem que ficar bem claro. Os pentecostais falharam, e tanta gente falhou nisso aí. Porque recebe um coração novo, recebe um espírito novo e já acha que é o Espírito Santo. E não é. É o seu espírito. Foi aí que se cometeu o erro. Muita gente, ou melhor, muitos vão ao altar para orar e se ajoelham ali para orar. E ao orar começam a se sentir um pouco melhor. Podem se levantar e seguir em frente, pular um pouco ali e depois de um tempo ver-se que apenas saltam. De novo, não receberam o Espírito Santo. Não importa o quanto pularam ou gritaram ou quanto azeite tem escorrido de suas mãos, ou tenham ficado com o rosto ensanguentado, ou quanto tenham falado em línguas, ou gritado, ou o que tenham feito. Não tem absolutamente nada a ver. Foram só emoções humanas. Receberam um espírito novo e se regozijam com ele. Vou dizer algo e quero
que penetre bem e que Deus ajude. Aí está o lado emocional da chamada Igreja do Espírito Santo hoje. Juntam muito fanatismo e se desviam por aí, porque desprezam a palavra. Só acompanham, tivemos uma grande reunião. Aleluia! Ora, quando você faz isso e não dá o fruto do Espírito, então, está no Espírito novo. Você não fazia assim, certo, mas Deus teve de lhe dar um Espírito novo. Ora, o Espírito que você tinha não conseguia se dar bem nem consigo mesmo. Então, como se dará bem com Deus? Um profeta vem dando todo esclarecimento. Muitas vezes nós, sendo brigão, com esse espírito que vem, com essa natureza hereditária de pai, mãe, enfim, que não dá bem nem consigo mesmo, nem com os familiares. Então Deus vem e precisa mudar isso, precisa te dar um novo espírito, um novo coração, para que seja compatível com o Espírito Santo. Assim, Deus teve de lhe dar um coração novo, não remendado, um coração novo, que é seu intelecto com o que você pensa, um novo modo de pensar. Aí vem a questão do novo nascimento, renovação de entendimento. Aí pensa bem, irmãos. A maioria das pessoas, elas quer receber revelação com coração velho, espírito velho. Aí fica difícil. Aí é aquela questão de odre velho querer receber vinho novo. Explode. Por que muita gente explodiu e está explodindo? E o mesmo se aplica para ministros, para homens que querem assumir a pregação do Evangelho, a responsabilidade de lidar com almas, estas coisas, sem passar por esse processo. Vai explodir, não tem a estrutura adequada para suportar. Daí uma roupa falsificada, um calçado falsificado, que pode ser uma réplica, mas ele não tem a mesma durabilidade, a mesma qualidade do original. Então, a Bíblia parece ser razoável. Eu não cria nela, agora creio. Isso o profeta dando exemplo aqui, de uma pessoa que foi renovada seu entendimento, sua maneira de pensar. Ora, aí está seu grande reavivamento, está vendo? Então, depois disso, ele disse, eu vos darei um espírito novo. E isso, irmãos, a pessoa quando passa por esse processo, aí aquela expressão, a Bíblia se fez nova para mim, ela aí sim vai ser verdadeira. E não só a Bíblia vai se fazer nova, mas a sua vida, a minha vida vai se fazer nova. Será uma novidade de vida, dia após dia. Aí as Escrituras vão fazer sentido para nós. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí tudo isso vai fazer sentido, tudo isso vai acontecer na prática na minha vida, na sua vida. Então, depois disso, ele disse, eu vos darei um espírito novo. Que é isso? Um novo desejo. Quero fazer o certo. Agora, sei que sou cristão. Então, aqui você está descobrindo indícios de que você tem um Espírito Santo, que você já recebeu um novo coração, um novo Espírito. Aí o profeta está dizendo, o que é esse novo Espírito, né? O Espírito Santo? Agora, ele te dá desejo de fazer as coisas certas. Ele te dá desejo de ler a palavra de Deus, se alimentar da palavra. Ele te dá desejo de orar. Ele te dá desejo de se consagrar, de se separar, de se desviar do mal. É ele que te dá desejo para essas coisas, irmãos. Aí você entende porque pessoas não têm desejo, vontade pelas coisas de Deus, não se importa com o arrebatamento, com essas coisas. E porque você tem, e porque outras pessoas têm desejo pelas coisas de Deus. Porque é o Espírito Santo que dá desejo por isso. Do contrário, o nosso espírito aqui caído, nossa carne caída, ela pende só para as coisas terrenas. Aí como que uma pessoa que não recebeu um novo coração, um novo espírito, o Espírito Santo, vai desejar estudar a palavra de Deus, vai desejar gastar o seu tempo com as coisas de Deus? Não vai.
Aí vem uma pregação intelectual, uma concepção intelectual que alcança a carne e o espírito das pessoas. Aí pega o espírito uns dos outros, aí vai defender aquele homem de um dente, aquela igreja de um dente. Infelizmente. Então notem, a ordem da Escritura, depois de dar um coração, um novo espírito, né, e um espírito novo, ele disse, então porei o meu espírito. E agora é o que a Escritura diz aqui. Essa é a ordem numérica da Escritura. Um coração novo, um novo espírito e então o meu espírito, o Espírito Santo de Deus. O novo coração que Deus põe encontra-se bem no meio de você. Esse é o seu impulso, de onde suas emoções procedem. E o Espírito Novo encontra-se bem no meio do coração novo. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, encontra-se bem no centro do seu novo espírito. Que maravilha isso, né? Esse coração no meio desse corpo, esse espírito, novo espírito no meio desse coração e o Espírito Santo no meio desse novo espírito, governando tudo isso. O profeta dá o exemplo aqui, ele fala, e aí ele controla suas emoções. É como a mola principal de um relógio famoso que é automático. Você não precisa de corda nele todo dia. Deus deu corda de uma vez por todas. Encontra-se bem no meio da sua vida, da sua nova vida. E enquanto a mola principal, ao se desenrolar e tic-taquear o relógio, ela controla cada pequeno organismo desse relógio no tempo perfeito. E isso, cada indivíduo batizado com o Espírito Santo está sendo controlado pelo Espírito Santo. Aí, pelos frutos conhecereis. Aí, principalmente quando essa pessoa está sob pressão, está sendo confrontada, ou diante de todas essas adversidades da vida, como diz Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está ali controlando essas emoções. Então, está vendo como ter uma igreja em ordem? É isso, irmãos. A gente tem que voltar nesses assuntos lá rudimentares, voltar lá na origem da coisa, porque aí quer uma igreja exercendo soberania, porque não adianta a igreja exercer soberania antes do Pentecostes, antes desse processo aqui. Veja a igreja lá de Atos capítulo 1, exercendo soberania, exercendo lá a escolha por Matias. Aquela foi a escolha da igreja. Mas veja a escolha de Deus. Paulo. Então, o que precisa o povo aprender, não só aprender, mas a igreja, o indivíduo, passar é por esse processo aqui. Que aí você vai ter essa igreja em ordem. E não aquele grupo ali, que vai ter as três classes. Mas essa unidade universal da noiva de Cristo, né, seja 2 aqui, 3 ali, é essa que vai estar unida dessa forma. Aí o profeta dizendo, e quando o Espírito Santo, não um novo diploma, não a nova igreja, não um novo pensamento, então está vendo, agora criamos um novo grupo aqui, esse aqui vai estar, se esse grupo não passa esse processo, nada feito. Não um novo pensamento, não a nova emoção, não um novo azeite, não a nova dança, não os novos lábios, não a nova língua, não um novo isso, não um novo chapéu, mas quando Deus coloca o Espírito dele no meio do seu novo espírito, então você não tem de fingir que é manso, não tem de fingir que é cristão, porque esse fingimento, irmão, a máscara cai. A máscara cai.
Então será que se você estivesse alguns dias comigo, ou com fulano ou com ciclano, que prega o que estiver pregando, será que você iria acompanhar uma vida de acordo com o sermão que está sendo pregado? Porque o que nós temos visto aí é fake. Quando pelo menos temos oportunidade aí de provar desses frutos de alguma destas árvores que estão aí, a gente vê que é fake. Porque uma hora a máscara cai, principalmente no momento que estamos vivendo. Ele o torna decente, faz a igreja agir em ordem, faz os dons operarem perfeitamente. Ah, irmão Brana, então a gente quer ver os dons operando na igreja, né, conforme acontecia na igreja do livro de Atos, aquela igreja primitiva, aquela igreja apostólica. Mas aí precisa receber o batismo do Espírito Santo antes. Porque os dons operavam naquela igreja, mas eles tinham passado pelo Pentecostes. Então não adianta a gente querer colocar os carros o carro na frente dos bois. A gente quer ver o poder de Deus, os dons de Deus em operação, mas precisamos antes ter um novo coração, um novo espírito, e o Espírito Santo controlando nosso espírito, nossa natureza. Que, irmãos, com esse tipo de coração que nós temos, com esse tipo de espírito que nós temos, se começa Deus a operar na nossa igreja, no nosso ministério, com essa arrogância, com esse ego que nós temos, com esse nariz em pé que nós temos, com essa falta de humildade, com esse comportamento do povo, se começa a acontecer sinais e maravilhas em determinado grupo, essas pessoas que estão atrás de um movimento, rapidinho ali agora é a igreja da hora, é o homem da hora. E esse homem da hora, será que está com um coração novo, com um espírito novo e com o Espírito Santo nesse espírito controlando? Para não achar agora que Deus trata só com ele? Então, o que faz os dons operar perfeitamente? O que faz a igreja agir em ordem? É o Espírito Santo. É tão simples entender isso aqui, volta lá no livro de Atos. E observa como que foi o processo lá. Volta aqui nessa mensagem, volta ali em Ezequiel 36. É o processo que cada indivíduo tem que passar. Aí a gente quer começar uma igreja achando que é só alugar uma loja, colocar banco ou cadeira, né, um púlpito, um microfone e transmitir na internet e pronto. Olha aí, igreja local, soberania da igreja. E os outros, tudo nicolaita, tudo anticristo.
Aí veja bem, irmãos, se eu ainda tenho um tempinho aqui, eu vou finalizar aqui para depois a gente continuar a partir daqui. Mas reflita comigo nisso. A gente deseja ver o Espírito Santo operar, os dons, tudo isso, tudo que a igreja tem direito. Mas, irmãos, não adianta a gente querer colocar o carro na frente dos bois, não adianta, não vai dar certo, não adianta a gente querer atropelar o processo. Aí a gente volta aqui, no início ainda, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, que diz respeito aos nossos dias. Irmãos, estamos prestes ao arrebatamento, à conclusão do arrebatamento. E nós olhamos neste cenário que se apresenta. E será que nós ainda não alcançamos isso que é algo básico que o ministério de Elias veio fazer? Converter o nosso coração dos filhos aos pais, aquela mesma fé apostólica, porque como diz Paulo aqui aos Efésios, sóis edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas. Como começou aquela fundação? Como iniciou aquela obra? Então nós precisamos voltar a esse princípio, a este fundamento, né? Ezequiel 36, novo coração, novo espírito, e então o Espírito Santo dentro de nós, para nós chegarmos a ser uma igreja em ordem, né? Um indivíduo em ordem, onde os dons podem operar perfeitamente, onde Deus pode operar, pode controlar o nosso ser, a nossa vida. E aí seremos verdadeiro, original, e não só apenas mais uma imitação, mais um fake. Amém? Que Deus abençoe. Eu vou encerrar por aqui. Nós vamos dar continuidade aqui no próximo vídeo, né? Vamos trazer aqui mais algumas escrituras, mas vamos ficar aqui por enquanto com isso que o profeta disse. Será que você ou eu, será que estamos sendo crente fake? Será que estamos sendo apenas uma imitação? Será que estamos sendo um alarme falso? Uma falsificação? Porque ainda não recebemos um novo coração, um novo espírito, e muito menos ainda o batismo do Espírito Santo? Sem o Espírito Santo controlando o nosso ser, sem o Espírito Santo em nós, nós podemos receber esta chuva, podemos estar neste grupo de Jesus, mas sendo apenas uma imitação. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus Cristo, que estas palavras, que estes comentários possam ser de esclarecimento para você, de ajuda para você. E se você assim desejar, deixa aí o seu like, né? Curta aí o vídeo, compartilha e me ajude a levar isto para mais pessoas. Um grande shalom, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe.